boa tarde a todos. Hoje vamos começar o estudo do sistema nervoso e vamos iniciar pela introdução e a parte relacionada à fisiologia celular. Vamos começar desde a unidade estrutural do sistema nervoso para depois, posteriormente, nas próximas aulas, entrar nos sistemas de órgão. No conteúdo da aula de hoje, a gente vai ver quais são as partes do sistema nervoso. Depois vamos entrar nos neurônios e vamos estudar a parte básica da fisiologia celular, como funcionam as células, que maior relacionamento tem, que maior função tem no sistema nervoso, que são os neurônios. O objetivo da aula de hoje é que vocês, ao terminarem de assistir esse vídeo, sejam capazes de descrever os princípios da fisiologia como baseamento para a aprendizagem do funcionamento do sistema nervoso. Nossa bibliografia básica, essa que estamos aqui, o livro de Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, em qualquer dessas três edições, 11ª, 12ª ou 13ª, fazendo ênfase em que a 12ª edição é a que está na biblioteca e a que mais fazemos referência sempre, porém, utilizar a edição anterior ou a posterior não vai afetar em nada. Temos o livro de Fisiologia de Margarida de Melos, também Margarida Aires, conhecida mais comumente como Margarida Aires, e temos o livro de Bruce Copen, Bernie and Levy, que também está na nossa biblioteca do campus binacional. O conteúdo de hoje, como vocês poderão ver, ele está distribuído principalmente nesses 4 capítulos. É importante saber sempre que o conteúdo da fisiologia é um conteúdo muito denso. É uma disciplina que ela vai conter muito conteúdo. Ela vai ter muito conteúdo e ela requer de muita dedicação. Capítulo 4, vamos encontrar o transporte de substâncias através das membranas celulares. No capítulo 5, vai estar o conteúdo de potenciais de membrana e potenciais de ação. No capítulo 7 está a parte da excitação do músculo esquelético, transmissão neuromuscular e acoplamento, excitação, contração. Já no capítulo 45 está a organização do sistema nervoso central, suas funções básicas e principalmente as funções das sinapses e dos neurotransmissores. O sistema nervoso central ele vai estar, em princípio, formado por 3 grandes partes. A primeira parte é o cérebro, a parte de cima, que é também chamada de córtex. A parte do tronco encefálico, onde se encontra o cerebelo, a ponte de Baróleo e o bulbo raquidiano. E uma terceira parte é a medula espinal. Vamos ver que essas três grandes regiões, elas têm funções. A parte que pertence à medula espinal, ela vai ter principalmente uma função sensorial e efetora. A parte que corresponde ao cérebro, ao bulbo e à ponte, que eles três constituem tronco encefálico, ela tem uma função de intercâmbio e distribuição de impulsos nervosos, e o cérebro, córtex, vai ter uma função integradora, vai ser uma função de maior análise do estímulo, de maior análise da informação que chega do meio externo e, ao mesmo tempo, um refinamento daquela informação que vai sair do córtex cerebral, uma resposta mais modulada,
mais pensada, vamos dizer assim, mais refinada. Aqui podemos observar que a medula está formada pelos conjuntos de nervos. Sim? Aqui podemos ver nessa fotografia os nervos que constituem a medula, certo? Temos no nosso organismo 12 pares de nervos cranianos. Eles descem pelo canal formado por cada disco das vértebras, que contém digamos assim, um orifício interno, e se vai acoplando e através desse orifício passa a medula. 8 pares de nervos cervicais, são nervos que saem na região cervical. 12 pares de nervos torácicos, nervos que saem do sistema nervoso central hacia a periferia. 5 pares de nervos lumbares, 5 pares de nervos da região sacra e um par de nervos que sai do cóccix. E a gente acabou de falar agora desses pares de nervos, não? 8 pares, 12 pares lumbares, 5 pares torácicos e 5 pares da região lombares, sacrais e um par coxígeo. Ele não está aqui. Cada grupo de nervos desse, ele vai inervar órgãos que estejam mais ou menos a essa mesma altura, naquele saem da medula espinal, ou seja, de dentro da parte óssea para a parte mais, digamos, mole do organismo. Agora, o encéfalo ele está formado por vários elementos. Veja que a medula ela sobe e ela fica, digamos que na base do encéfalo. Aqui no tronco encefálico, então, temos o cerebelo, que ele é muito parecido com o cérebro. Temos o bulbo raquidiano, que é essa região daqui. A ponte de Varolio. Temos elementos como a glândula pituitária, embaixo do cérebro. Temos o corpo caloso, onde os dois hemisférios cerebrais se juntam. Se vocês veem alguma vez uma maquete do cérebro ou um cérebro vivo, vocês vão observar que ele se separa em duas partes e esse ponto onde os dois hemisférios se juntam é o corpo caloso. O córtex cerebral tem a massa cinzenta lá de fora e a massa branca, certo? E agora vamos ver então os neurônios. Os neurônios, o que eles são? Eles são a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Na aula anterior, a gente viu que foi postulada a teoria celular. Que essa teoria celular diz que todos os organismos estão constituídos por células e que essa célula é a unidade básica, estrutural e funcional dos organismos. No caso do tecido nervoso, a célula mais relevante é o neurônio, no que diz que não existam outros. Além dos neurônios, existem outros tipos celulares no sistema nervoso. E o neurônio, esse aqui que a gente tem um neurônio clássico. Existem neurônios com outras formas que a gente vai ver, mas, em essência, o neurônio é isso que a gente tem aqui. É essa célula que tem um corpo celular. Esse corpo contém um núcleo. Esse neurônio, como qualquer outra célula, contém mitocôndrias, que são encarregadas de as questões energéticas. Estão os dendritos, que já são estruturas próprias do neurônio e não de outro tipo celular. E esses dendritos são extensões desse corpo capazes de receber estímulos. Esses dendritos são principalmente sensoriais.
temos o axônio, que seria esse, como dizer, esse apêndice comprido que está aqui. Esse axônio ele é principalmente para transmitir informação para outro neurônio, para transmitir o impulso nervoso para outro neurônio. E esse axônio ele está envolvido por outro tipo de célula muito gorduroso, que se chama célula de Schwann. E essa célula de Schwann vai enrolando. Cada ponto laranja aqui é um núcleo de uma célula de Schwann. E essa célula de Schwann, quando ela se enrola, forma algo que se chama também bainha de mielina. E entre uma célula de Schwann e outra, temos um espaço chamado nodo de Ranvier, que vamos ver que nesse nodo de Ranvier é onde se concentram grande quantidade de canais de sódio e potássio capazes de permitirem a transmissão do impulso nervoso. É importante falar também que existem neurônios que não possuem a bainha de mielina. E esses neurônios eles também vão a transmitir impulso nervoso, só que a uma velocidade bem mais baixa. Esse outro tipo de neurônio que transmite informação a uma velocidade bem mais baixa também é importante. Porque eu vou colocar como exemplo que neurônios sem bainha de mielina eles são melhores para a transmissão da dor, por exemplo. A dor é algo que ninguém quer ter, é uma resposta importante do organismo, mas ela precisa ser, digamos, amenizada. E uma das formas de amenizar a dor é que os neurônios que transmitem esse tipo de informação, eles não têm bainha de mielina, eles não têm essa célula de Schwann fazendo parte do axônio, e daí que o impulso nervoso é mais lento, mais devagar, e a dor é menos insuportável. Seria muito pior se a transmissão fosse bem rápida e mais eficiente, como as células, como neurônios que possuem bainha de mielina. Então, a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso é o neurônio. Ela é uma célula capaz de receber um estímulo, traduzir em energia elétrica. Por que traduzir em energia elétrica? Porque um estímulo ele pode ser luminoso, ele pode ser um som, um estímulo sonoro, um estímulo mecânico também. E um estímulo mecânico também pode ser uma palmada, pode ser uma vibração, pode ser um toque leve. Então, esse neurônio, ele pode, os neurônios sensoriais principalmente, eles têm a responsabilidade de converter qualquer tipo de estímulo, seja da natureza que for, em energia elétrica, ou seja, eles traduzem essa energia. Eles, depois de traduzir, eles conduzem e processam essa informação para dar uma resposta a este. Quem é este? Esse estímulo do meio. E o estímulo não é mais do que uma alteração energética do meio onde esse organismo está. Então, o organismo tem que ser capaz de responder às variações energéticas do meio. E essas variações energéticas, elas podem ser, como eu falei para vocês, de tipo mecânica, luminosa, sonora, temperatura, vibracionais, certo? Aqui temos outros 3 exemplos de neurônio, que é basicamente a mesma coisa que mostramos antes de definir o que era. Aqui temos a bainha de mielina, o axônio azul, o nodo de Ranvier, onde há grande quantidade de canais, e a bainha de mielina, essa célula que ela se enrola ao redor do axônio. É a mesma célula enrolada para aumentar a velocidade da condução. Gente, a diferença entre um neurônio com bainha de mielina e com aquele que não possui bainha de mielina é que aquele que tem bainha de mielina ele vai aumentar a velocidade
com que esse impulso nervoso vai ser transmitido ao longo desse axônio, certo? E outra coisa importante também falar para vocês, que em algumas doenças degenerativas, esses axônios se perdem. Então as pessoas que têm algumas doenças degenerativas começam a sentir dor, começam a ter uma mobilidade reduzida. Se uma dessas aqui, uma célula de Schwann, se perde, ainda a plasticidade, que é a capacidade adaptativa de qualquer organismo, a plasticidade vai permitir que pule esse impulso nervoso de um nodo de Ranvier para o outro. Já se são eliminadas duas células de Schwann contíguas, uma do lado da outra, aí a velocidade, na verdade, se afeta muito e se interrompe esse impulso nervoso. Aqui temos outro exemplo mais da bainha de mielina ao longo do axônio. Vejam aqui uma bainha de mielina lesionada. Com uma só, ainda o organismo até consegue manter uma condução. Não tão eficiente quanto, mas ainda funciona. E vejam como na célula de Schwann ela começa, abraça primeiro o axônio que fica no meio, começa a se enrolar, enrolar, e dá várias voltas ao redor desse axônio. Um axônio com bainha de mielina, ele é capaz de aumentar a velocidade de condução de até 200 milissegundos. Desculpa, até 200, ou na velocidade de até 200 metros por segundo. Muito rápido, considerando que a gente tem a altura de 1 metro e pouco, máximo 2 metros e pouco. Então, 200 metros por segundo seria super rápido, considerando nossos tamanhos. Agora, eu tinha dito para vocês que os neurônios, eles nem todos eram aquele modelito que a gente viu, aquele modelinho que a gente viu no início. Existem tipos básicos de neurônios. Temos um neurônio bipolar, que também é chamado de interneurônio. Esse neurônio ele tem os dendritos, a parte receptiva, em um ponto, o corpo no meio e o axônio por um lado. Temos a unipolar, neurônio unipolar, que quase sempre são neurônios de tipo sensoriais, principalmente sensoriais de temperatura, calor, sim. Temos o neurônio multipolar, que é o que a gente já tem visto até agora. E temos células piramidais, que não sei se vocês percebem aqui. Ela tem um núcleo aqui. Ela tem um núcleo aqui. Porém, ela consegue ter níveis. Se destacam níveis nela. Então, essas células piramidais, elas estão principalmente no córtex, porque o córtex cerebral ele se organiza por níveis. Então, essa célula piramidal ela tem uma atividade, uma função conectora entre níveis do córtex. Ela é uma célula integradora e, ao mesmo tempo, distribuidora aos diferentes níveis do córtex cerebral. Vemos aqui um exemplo integrado de diferentes hormônios, diferentes neurônios. Temos a pele, um exemplo na pele. Aqui temos receptores especializados nessa pele para quando você deforma a pele, vamos dizer um toque, um golpe, alguma coisa, provoca uma deformação na pele e essa deformação ela é captada por esses receptores que desde já vou falando sobre receptores primários. E temos um neurônio que a gente acabou de ver aqui, que é unipolar, porque ele fica assim, o núcleo fica para um lado, unipolar. O axônio, temos um interneuron, certo? E temos um motoneuron, ou motoneurônio,
que é esse outro neurônio que vai de volta a dar uma resposta. Se você encosta aqui, eu não gosto, eu recolho o meu braço, ou seja, o músculo se encolheu. E é mais ou menos esse exemplo que se apresenta aqui, músculo esquelético se contraindo para tirar o braço da fonte, que pode ser uma fonte de calor, uma fonte nociva, uma agulha, algo que você não quer. E essa aqui que se representam são os impulsos nervosos gerados. Esse interneurônio quase sempre tem uma função integradora, de gerar uma resposta um pouco mais elaborada. E esse motoneurônio, chama-se motoneurônio porque eles quase sempre, ou seja, a resposta mais evidente de um motoneurônio é aquele recolhimento da extremidade e vai relacionado com quase sempre um movimento. Mas a gente tem outros tipos de motoneurônios que não geram precisamente um movimento, sino que eles são motoneurônios que geram respostas, por exemplo, nas vísceras, que não necessariamente é um movimento, porém, esse tipo de neurônio também se chama motoneurônio. E aqui vejam a grande quantidade de tipos de neurônios. Vejam que aqui elas são chamadas quase sempre por a região onde elas se encontram. Maiormente temos na célula piramidal, que a gente já viu essa célula piramidal, que eu falei para vocês, que ela é capaz de conectar diferentes estratos, níveis do córtex. Temos células dos núcleos do tálamo, que fica na base do cérebro. Temos células de grânulos. Temos as células de Purkinje. Temos células da grande formação reticular. Células do globo pálido. Globo pálido é uma região também da parte de baixo do encéfalo. Células da pequena formação reticular. Neurônios do putamen e do núcleo lentiforme são núcleos com funções específicas dentro do encéfalo, que a gente vai ver eles quando estudar a parte relacionada com controle nervoso do movimento. Temos a doble célula piramidal, o doble neurônio piramidal. Temos uma célula gelatinosa pequena, tá? E células de nervios trigêmino. Os gêmeos trigêmino é um nervio receptor do nosso organismo. Então, vamos falar um pouquinho da membrana citoplasmática. Eu acho que vocês estudaram um pouco já da membrana citoplasmática na biologia celular. Então, todo mundo aqui já sabe que a membrana citoplasmática ela está formando uma bicamada de lipídios, que a gente estudou lipídios em bioquímica no período passado. O tipo de lipídios são os fosfolipídios que fazem a bicamada lipídica. E dentro dessa bicamada temos proteínas em diferentes formas, formando canais, sendo receptores que atravessam de um lado ao outro. Tem as proteínas periféricas que estão apenas de um único lado ou do outro lado. Temos proteínas integrais que passam de um lado ao outro. O colesterol inserido na membrana para dar aquela elasticidade. E para fora temos os carboidratos, glicolipídios e glicoproteínas por lado de fora. Lembre que os carboidratos da membrana sempre ficam orientados para o lado de fora, ou seja, os carboidratos mais do tipo estrutural. Aqui temos outra representação mais da membrana, a bicamada lipídica, para os fosfolipídios internos e externos. Eles estão coloridos de forma diferente porque os fosfolipídios que formam uma cara, uma face da bicamada, eles nem sempre são os mesmos que formam a outra bicamada. São da mesma família, são fosfolipídios, mas tem algumas, digamos, preferências, dependendo das células, por um lado ou pelo outro lado da bicamada lipídica. Aqui temos mais uma outra bicamada, só para representar a mesma coisa. Isso aqui é o colesterol, vejam essas estruturas do colesterol que a gente viu na bioquímica. E os carboidratos para o lado de fora, proteínas que vão de um lado ao outro, ou
que são periféricas, que ficam só em um lado ou só no outro. E essas daqui são as integrais, que vão de um lado a outro. Certo? Qual é a função dessa membrana citoplasmática? Revestimento, proteção e permeabilidade seletiva do que vai entrar e que não vai poder entrar numa célula. O que pode entrar e não agora, nesse momento, sino depois. E nisso consiste essa permeabilidade seletiva. Vamos falar um pouquinho, então, do equilíbrio iônico celular. Vamos começar falando porque todos nós somos corpos elétricos. Além de sermos corpos em combustão, estamos nos queimando continuamente porque estamos produzindo dióxido de carbono, nós também somos corpos elétricos. Por quê? Porque a eletricidade não é mais do que o movimento de elétrons. E no nosso organismo, constantemente, estão se movendo cargas. Claro, elétrons em movimento é uma definição dos engenheiros, dos físicos, que eles dizem que a corrente elétrica é produzida pelo movimento de elétrons. Isso é verdade. Mas também a corrente é produzida por movimento de cargas positivas ou negativas ou negativas, certo? Todos os tipos de cargas. E essa distribuição dessas cargas a um lado ou a outro lado da membrana, porque a gente acabou de ver a membrana citoplasmática, e a gente continua falando da membrana citoplasmática. Essa barra aqui no meio seria uma representação física ou esquemática dessa nossa membrana formada por essa bicamada lipídica, e de um lado a gente representa o meio externo de uma célula e o meio interno ou interior de uma célula. E quando a gente pensa na homeostase, nesse momento de equilíbrio, nosso momento basal, é assim, dessa seguinte forma, que está representado assim. O sódio e o cloreto, eles estão em maior quantidade do lado de fora do que no lado de dentro, e o potássio está em maior quantidade do lado de dentro do que do lado de fora. Isso é a mesma coisa que acontece nos mares. Como a vida surgiu nos mares, a gente continua mantendo esse mesmo comportamento de distribuição de cargas. Sódio, cloreto, potássio, mais ou menos assim no nosso líquido intracelular. Ao redor, essa diferença de cargas positivas e negativas de um lado a outro, provoca com que exista precisamente essa diferença, representada pelo signo negativo, de voltagem. Então, se porventura, na maioria das células que são excitáveis e nas quais se fazem os experimentos relacionados a medições elétricas, esse potencial dessa membrana em repouso ela está quase sempre em menos 70 milivolts. Claro, até aqui, o que eu preciso que vocês interiorizem? Que a distribuição de íons de um lado e do outro da membrana, ela é diferente. Quando essa distribuição de íons de um lado e do outro da membrana, ela é igual, se equilibra e chegou ao estado de equilíbrio, a célula morreu. Outra forma de dizer que uma célula morreu é falar ela está em estado de equilíbrio, que é muito diferente a dizer equilíbrio iônico celular. O equilíbrio iônico celular, ele preconiza essa diferença nas concentrações dos íons. Já o estado de equilíbrio significa que tanto a concentração de sódio fora está igual à de dentro, a de potássio está igual à de fora e a de cloreto igual. Isso seria estado de equilíbrio onde a célula estaria morta. Agora, existe estado de equilíbrio transiente. Pode ter um momento em que a célula tenha as concentrações de um lado e de outro iguais, mas isso acontece em
tão pouco tempo que, na verdade, no momento em que está ocorrendo o que está acontecendo, um reordenamento das cargas, que pode passar por um estado de equilíbrio simples, rápido, muito transiente, muito fugaz. Mas sempre se mantém assim. Isso aqui seria o estado de equilíbrio com as concentrações dos íons fora e de dentro igualzinho. E o potencial da membrana em repouso seria zero, porque teria as mesmas concentrações dentro e fora. Outra coisa é importante para caracterizar o equilíbrio iônico de uma célula. Além dessa distribuição dos íons sódio e potássio principalmente diferente, está também o aporte de carga negativo das proteínas. As proteínas, elas não podem sair, elas reforçam a carga negativa dentro da membrana e a carga positiva do lado de fora. Essa carga positiva do lado de fora, ela vai ser quase sempre assim. E temos então os canais que despolarizam essa membrana, que significa despolarizar a membrana, alterar esse suposto equilíbrio iônico. E que por instantes, essas cargas que estão aqui, elas possam se inverter por pequenos instantes. E é importante que esses pequenos instantes de inversão da carga positiva e negativa de dentro e fora da célula aconteça. Por quê? Porque essa pequena inversão das cargas é o que constitui precisamente os potenciais de ação, ou seja, os impulsos nervosos. Um estado de equilíbrio ou um equilíbrio iônico perpétuo seria isso assim. Todo positivo por fora da célula, todo negativo por dentro. Mas a vida não é assim. A vida precisa de momentos de instabilidades, momentos em que os equilíbrios eles se quebram. E esses momentos são dados principalmente pela existência de canais despolarizantes que estão nas membranas e que por momentos eles se abrem para entrar e sair. Claro, por momentos. Qual é o momento? Esses canais vão responder de uma forma ou de outra, eles vão responder a estímulos que podem ser luminosos, mecânicos ou elétricos. E assim vai se chamar esse tipo de membranas. Essas membranas, elas podem ser eletroexcitáveis, podem ser mecanoexcitáveis, podem ser luminosamente excitáveis, termoexcitáveis. Sim? Agora, o que são canais iônicos? Canais iônicos são proteínas integrais na membrana que possuem poros através dos quais se movem os íons da região de maior concentração a menor concentração. Se aqui temos a maior concentração aqui de sódio, quando esse canal abre, eles vão ir nessa direção. Se temos maior quantidade de potássio desse lado, quando esse canal abre, eles vão nessa outra direção. Certo? Quais são as características gerais de um canal iônico? Primeiro, seletividade. E em que consiste a seletividade? Um canal iônico de sódio, ele vai só deixar entrar sódio. Se o canal é de potássio, ele só vai deixar entrar potássio. E se o canal ele é de cálcio, ele só vai deixar passar íons cálcio. Tem-se visto alguns canais de cálcio que deixam passar algum outro íon, às vezes, se por questão de tamanho, porque o cálcio é maior, está mais carregado positivamente e tudo mais. Mas, em essência, a seletividade consiste em que um canal iônico de potássio é para potássio, não é para cálcio, nem para sódio. Outra característica é a condutividade, é a facilidade da passagem de íons através do poro. Quando os íons estão se movimentando,
movimento de carga já é uma eletricidade. Então, essa eletricidade é possível medir ela em um canal. Outra característica geral dos canais iônicos é o mecanismo de comporta. Eles têm comportas. Estrutura parecidas com uma porteira, chamado mecanismo de comporta, que abrem e fecham a boca do poro. Sim, aqui temos o poro. E a comporta ela pode estar inclusive aqui, no meio da garganta, vamos dizer assim, no meio do cilindro. E outra característica importante é que são modulados por substâncias. Tem substâncias que, vamos por assim dizer, entopem o canal ou inibem a abertura do canal ou abrem o canal em excesso também. Temos esse tipo de exemplo. E são essas 4 características gerais dos canais iônicos. E vamos ver, por exemplo, o canal de sódio dependente de voltagem. Ele tem uma condutividade de 20 picosiemens, uma unidade de medida para a velocidade com que os íons passam através do orifício do canal. É uma proteína integral, significa que vai de um lado ao outro, que possui 1840 aminoácidos. Vocês lembram quando a gente estudou proteínas? Que vimos que uma proteína tinha mais de 50 aminoácidos. Pois essas daqui podem ter 1840 aminoácidos, 4 domínios. Vejam, 4 domínios. É uma única cadeia, mas que constitui 4 domínios que atravessam de um lado ao outro da membrana, com grandes laços. Sim. Laços. E os laços são chamados de laço, exemplo, D3, D4, certo? Segmento S4 de cada domínio é o sensor de voltagem. Cada domínio desses aqui, segmento S4, vejam que ele está carregado positivamente. Essas cargas positivas através da membrana, elas têm uma resposta fisiológica, elas geram uma resposta nervosa. E vejam aqui o canal com as duas comportas, a comporta de ativação, a comporta de inativação, certo? Temos também um canal de potássio dependente de voltagem de ativação tardia. E esse aqui é importante, porque esse canal de potássio de ativação tardia, como seu nome já diz, ele começa a funcionar depois de ter funcionado o canal de sódio. E se a gente vê essa figura aqui, se entra sódio, se alteram as cargas da membrana, esse canal despolariza a membrana, ele inverte a membrana. E o canal de potássio, que ele abre um pouco depois, ele repolarizaria a membrana, ou seja, ele restabeleceria as cargas que estão alteradas de um lado e do outro da membrana. Ele pode se encontrar... ele está constituído por 4 subunidades. A diferença do canal anterior, ele tem uma única subunidade, só que ela tem 4 domínios. Esse daqui não, ele daqui pode ter 4 subunidades diferentes, ou seja, 4 cadeias. Pode encontrar com 4 e com 2 segmentos transmembrana. Possui 4 comportas de inativação, que não funcionam em condições fisiológicas. E ele é bloqueado por TEA. Bom, e uma vez que a gente terminou de ver os canais que fazem parte das membranas das células eletrocitáveis, ou seja, neurônios e aqueles, e vamos ver que também o tecido muscular é uma célula eletrocitável, vamos ver então também os transportadores. Os transportadores também são proteínas integrais da membrana, vão de um lado até o outro, e eles comunicam o interior da célula com o exterior. A função deles também é movimentar íons
só que uma forma diferente ao do canal. O canal, como o nome dele já diz, ele abre literalmente um canal, um conduto, através do qual os íons se movimentam. Já um transportador, ele pega o íon de um lado da membrana, ele envolve esse íon, acontece um movimento conformacional dessa proteína e o íon é liberado no outro lado da membrana, que pode ser o interior ou exterior. Tem transportadores que a função deles é transportar o íon do exterior para o interior, e tem transportadores que transportam do interior da célula para o exterior. Os transportadores podem ser primários ou podem ser secundários. Na verdade, ele tem uma variedade de classificações que a gente vai ver na aula de hoje. E os transportadores primários, eles são chamados também de bomba. A bomba, o transportador primário mais conhecido, é a bomba de sódio e potássio. É essa que a gente tem aqui nessa figura. Ela é uma proteína integral da membrana que ela transporta 3 íons de sódio para o exterior da célula e 2 íons de potássio para o interior da célula. E ela é um transportador primário porque vocês podem observar aqui na figura que para acontecer esse movimento participa uma molécula de ATP. E de bioquímica, vocês sabem que o ATP é o que? A energia metabólica mais importante para acontecerem os processos metabólicos do organismo. Então, temos transportadores primários e a característica principal dos transportadores primários é o fato de que para eles funcionarem, eles precisam diretamente da energia do ATP. Eles hidrolisam o ATP para acontecer o transporte. E então temos o transportador secundário de aminoácidos. Aqui temos um exemplo de um transportador secundário de aminoácidos. Temos um transportador de sódio, na verdade um transportador de aminoácidos dependente de sódio. Os transportadores não apenas transportam íons, eles também transportam aminoácidos e glúcidos, a glicose, a galactose, aqueles carboidratos que fazem parte da nossa dieta e que precisam passar do sistema do trato digestório hacia o interior do organismo até o sangue. Então, um transportador secundário de aminoácidos é o exemplo que eu trago aqui de transportador secundário, mas podem ter um transportador secundário, por exemplo, de glicose. E nesse caso aqui, esse transportador secundário é de sódio. Esse transportador ele aproveita, vejam que o sódio está do lado de fora em maior concentração e do lado de dentro em menor concentração. Esse transportador ele se vale dessa alta concentração de sódio tentando entrar para aproveitar e transportar um aminoácido, certo? Agora vamos ver como se classificam os transportadores. A primeira coisa que eu já tinha dito para vocês é que eles vão se classificar dependendo ou não do uso de energia metabólica, ou seja, se eles utilizam ou não utilizam ATP para funcionar. Aqueles que não usam ATP chamam-se transportadores mediados ou transporte mediado passivo. Que significa? Esse é um transportador que ele não vai utilizar energia metabólica para acontecer esse transporte. Simplesmente com que a substância que ele transporta esteja em maior concentração em um lado, ele mesmo aproveita essa diferença de concentração para transportar a substância de um lado para outro. E isso se chama transporte mediado passivo. Ele vai transportar de onde essa substância esteja em maior concentração
para onde ela esteja em menor concentração. E aqueles que utilizam a energia metabólica derivada do ATP, advinda do ATP, chama-se então transporte mediado ativo, ou seja, transportadores ativos. E eles podem, olhem que interessante, eles podem levar substâncias de onde estão menos concentradas a onde estão mais concentradas. Eles são chamados de transportadores concentradores, porque eles conseguem, mesmo que a concentração seja maior de um lado da membrana, eles continuam a concentrar mais desse outro lado da membrana. Então, aqueles transportadores mediados passivos, eles vão ter uma subclassificação que vai depender do tipo de substância que transporta. Eu tinha dito para vocês, transportadores transportam íons, porém também transportam aminoácidos e açúcares. No caso dos transportadores que não transportam eletrolitos, ou transportam não eletrolitos, temos a família dos GLUTs, uma família de aproximadamente 7 tipos de transportadores. Até o momento, os mais conhecidos eram 7, mas tem se identificado outros. Acho que a conta já vai mais ou menos por 12, certo? E eles sempre vão transportar, como eu tinha dito, de onde tem maior concentração para onde tem menor concentração. Transportadores de não eletrólitos. E tem os transportadores de eletrólitos que, por exemplo, transportam substâncias carregadas, cloreto, hidrogênio carbonato, sódio, cálcio, potássio, certo? No caso de transportador passivo, esse é o único transportador passivo que transporta cloreto e hidrogênio carbonato. Dentro dos ativos, temos aqueles uma subclassificação que vai ser dependendo da fonte de energia que utilizam. Em todo caso, a energia originária é o ATP. Agora, de que forma está essa relação com o ATP nesse transporte, nessa forma de usar essa energia? Quando eles usam a energia diretamente do ATP, o transportador ele é esquematizado desse jeito. Você coloca uma bolotinha, essas duas barras representam a membrana, a carga interna é negativa, a carga externa positiva, e o ATP se desenha diretamente no transportador. Isso quer dizer assim, por exemplo, este transportador, que também é chamado de bomba sódio-potássio, ele vai bombear 3 sódios do interior da membrana, do interior da célula para fora, ao mesmo tempo não, é um mecanismo de ping-pong. Utilizando a energia da ATP, passa 2 potássios para o interior da membrana. Tem uma bomba de cálcio aqui, por exemplo, que ela, por cada ATP hidrolisado, ela vai expulsar para o exterior da célula um íon potássio. E temos então aqueles que utilizam o ATP de forma indireta. O que significa isso? Eles vão aproveitar o movimento do íon, de um íon, que foi o exemplo do aminoácido que eu coloquei no slide anterior. Eles utilizam de forma indireta a energia do ATP. Como? Utilizando o movimento de um íon que esteja se movimentando a favor do seu gradiente. Agora, esses transportadores secundários que usam a energia do ATP de forma indireta a partir do íon, temos, por exemplo, esse daqui. À medida que entra 2 sódio, se aproveita e se entra uma molécula de glucose para o interior da célula. O outro exemplo, à medida que entra 1 sódio, é possível transportar um íon cloreto para o interior da célula. Vejam que nos 2 casos
o movimento das substâncias, as duas substâncias estão se movimentando na mesma direção. E é por isso que se chama cotransporte ou simporte. Já o outro exemplo seria o exemplo do contratransporte ou antiporte, que significa, podemos ver aqui, quando entram três átomos três íons sódio, 3 íons de sódio, se aproveita para transportar um íon de cálcio para o exterior da célula. E no outro exemplo, quando entra um íon de sódio, se aproveita para transportar em sentido contrário um próton de hidrogênio. Então, essa é a diferença entre cotransporte e contratransporte. Agora, esses transportadores que estão aqui, que são secundários, eles sempre vão ter por perto algum transportador primário dependente de ATP. Por exemplo, esse transportador de sódio, no qual o sódio entra para extrair o cálcio, ele quase sempre vai estar topograficamente na região da membrana muito perto de uma bomba de sódio e potássio. Certo? Muito perto de uma bomba de sódio e potássio. E esse daqui também vai estar perto de uma bomba de sódio e potássio. E esse daqui também vai estar perto de uma bomba de sódio e potássio. Esses transportadores secundários, dependente do fluxo do íon, eles vão estar sempre por perto de um transportador primário que tenha um elemento, um íon, se movimentando em sentido contrário ao daqui e sendo movimentado com energia direta do ATP. Agora, efeitos ou não sobre o potencial da membrana. Vamos lá. Quando um transportador ele não tem nenhum efeito sobre o potencial da membrana, ele é chamado de eletroneutral. Aqui temos um exemplo. Esse daqui é um transportador eletroneutral. Por quê? Porque está entrando uma carga negativa ao mesmo tempo que está saindo uma carga negativa. Então, ele é um transportador eletroneutral. Ele não vai afetar as cargas. Esse transportador daqui, ele é eletroneutral. Por quê? Porque a glicose não tem carga. Ela não é uma substância carregada. Ela pode entrar ou sair, não tem problema, não vai alterar essas concentrações de cargas, essa distribuição de carga a ambos lados da membrana. Já temos o caso dos transportadores eletrogênicos, certo? Vamos ver, por exemplo, aqui, esse transportador aqui. Esse transportador daqui, ele é hiperpolarizante. Por quê? Se entram duas cargas e saem três cargas, a resultante é uma carga adicional do lado de fora. Então, podemos dizer que a bomba de sódio e potássio ele é um transportador hiperpolarizante, ou seja, eletrogênico hiperpolarizante. Ele polariza a membrana, reforça a polaridade da membrana. A bomba de cálcio, ela também é hiperpolarizante. Por quê? Não entra nenhuma carga negativa e saem duas cargas positivas. Ou seja, ela é hiperpolarizante. Essa daqui, transportador secundário de glicose, ele é um transportador eletrogênico despolarizante. Por que despolarizante? Porque a glicose entra, não tem carga nenhuma, e o sódio ele entra, dois sódios, e ele neutraliza duas cargas negativas de dentro. Então, ele despolariza a membrana. Nesse caso aqui, é despolarizante ou hiperpolarizante? Não. É eletroneutral. Eletroneutral. Por quê? Porque entra na carga positiva, porém também está entrando na carga negativa. Então, uma carga negativa e uma positiva se anulam. Vamos analisar esse daqui. Entram três cargas positivas, saem duas cargas positivas.
A resultante é uma carga positiva adicional do lado de dentro e despolarizante. Esse exemplo daqui. Sai uma positiva, entra uma positiva. Não se alteram as cargas netas ao redor da membrana. Então, é um transportador eletroneutral. Aumentam a diferença de potencial de ação quando são despolarizantes e, diminuem a diferença de potencial de ação quando são despolarizantes e aumentam a diferença de potencial de ação quando são hiperpolarizantes. Agora, a gente viu canais e a gente viu transportadores. Ambas são proteínas integrais da membrana que vão de um lado a outro. Apresentam cinética de saturação. O que significa isso? Você pode ter uma grande quantidade de substância de um lado, precisando passar para o outro lado. Porém, quando a população de transportadores ou de canais que está nessa região da membrana, ela está ao topo, ao máximo, ao full de processamento, elas se saturam. Elas só vão chegar a um ponto onde vão a permitir a entrada de uma certa quantidade, independentemente da quantidade que tiver fora. Ambos os dois, tanto canais quanto transportadores, são seletivos. E a última característica comum deles é que existem substâncias moduladoras que os afetam. Podem acelerar ou diminuir a velocidade de um transportador ou podem bloquear ou facilitar a abertura de um canal. Essas são as características comuns entre essas proteínas integrais de membrana, que umas são canais, fazem um poro, um buraco, literalmente, ao longo da membrana, ou transportadores que não abrem um buraco, porém, eles levam substância de um lado para outro. Agora vamos falar de excitabilidade. E para falar de excitabilidade, a gente colocou aqui um exemplo de um neurônio hipotético. Esses aqui são neurônios, certo? E o que está representado em lilás são íons carregados positivos e em amarelos íons carregados em negativo. Positivo quase sempre é sódio e negativo são cloreto e hidrogênio carbonato, certo? Agora, ao longo de um axônio, de um neurônio, existem canais, já vimos canais, principalmente canais de sódio dependentes de voltagem e de potássio, que também são dependentes de voltagem, só que eles são de ativação tardia. Isso quer dizer, essa região da membrana é estimulada eletricamente, os de sódio eles se abrem rapidamente e os de potássio eles têm uma ativação que acontece uns milissegundos depois. E isso é importante na natureza. Essa ativação tardia é importante por quê? Porque, primeiro, esses canais de sódio se abrem, despolarizam a membrana, ou seja, aumenta a quantidade de sódio entrando, o que faz que a carga negativa da cara interna da membrana se reduz, e depois o potássio sai aos poucos não, o potássio sai um tempo depois e essa carga positiva do potássio começa a reforçar do lado de fora. E nisso consiste o impulso nervoso. Um impulso nervoso não é mais do que essa suposta instabilidade da membrana. E essa instabilidade que pode ser gerada em um ponto, vamos dizer aqui, onde diz estímulos, essa instabilidade ela vai se transmitindo ao largo do axônio. E essa transmissão de instabilidades ao longo da membrana desse neurônio é o que a gente acostuma chamar como impulso nervoso.
o impulso nervoso é simplesmente segmentos de membranas que vão saindo desse estado inicial de equilíbrio iônico celular e que depois volta, mas também volta por segmento. E esse movimento e essa instabilidade, esse movimento de íons através da membrana em segmentos diferentes é o que constitui o impulso elétrico. Os estudos sobre o impulso elétrico, a parte da ciência que se ocupa de estudar os impulsos elétricos, é a eletrofisiologia. E um dos principais eletrofisiólogos foi Julius Bernstein, sim? E Walter Nernst, que postula em 1888 uma equação para descrever o equilíbrio difusivo de partículas carregadas. Aqui, essa parte da fisiologia está muito ligada com a física. E um laboratório de eletrofisiologia ele parece muito com um laboratório de eletromagnetismo ou de eletrônica da física, certo? Em 1902, Julius Bernstein e Walter Nernst eles propõem que o estado de repouso da membrana é só permeável aos íons de potássio, ou seja, o íon de potássio tem uma parte significativa. Assim, o potencial de repouso de uma célula deve ser igual ao potencial de Nernst correspondente ao potássio. E existe todo um cálculo físico para o potássio, logicamente. E a eletrofisiologia moderna começa com os estudos de Bernstein. Aqui vemos toda a aparelhagem, o citoplasma representado de forma esquemática, de forma física, muito representado como um cilindro na barra, e as cargas aos ambos lados, da cara interna e a cara externa, e nos pontos onde se estimula ou se mide, vemos que se invertem as cargas. E os estudos tiveram um OP, um estudo relacionado com o impulso nervoso, tiveram uma relevância enorme quando Hodgkin e Huxley eles registram por primeira vez um potencial de ação no axônio gigante da lula, em 1939. O axônio ficava mais ou menos aqui, o acesso a ele, da lula. A lula tem um axônio enorme, tem uns neurônios enormes, que é por isso que a transmissão do impulso nervoso na lula é muito abrupta, muito grande. Não sei se vocês sabem que a lula é um cefalópodo e que no momento que alguma coisa se aproxima a eles fugem com uma rapidez enorme, da mesma forma que faz o polvo. Sim? E nesse ponto aqui onde está essa seta, onde foi possível inserir eletrodos para medir a eletricidade produzida durante um impulso nervoso em uma lula. E nesse ponto ele passa e é possível registrar. Sim? Tem axônios pequenos ao redor dele, mas o axônio é gigante da lula. A lula não é gigante, quem é gigante é o axônio, é essa parte do neurônio que transmite o impulso nervoso. Sim? Agora, esse impulso nervoso, ele quando registrado no aparelho, quando ele é registrado na tela do aparelho, ele tem essa forma daqui. Sim? Essa forma daqui. E essa forma daqui, ela tem uma relação com a origem biológica que provocou essa gráfica elétrica, não? Então, esse daqui nesse eixo se representa o potencial da membrana nesse ponto onde está sendo registrada a corrente, onde tem literalmente um sensor colocado no axônio, nessa região. E essa forma, por que possui essa forma
esse registro elétrico numa tela de televisão. Na época era um aparelho mais antigo que os computadores da agora, mas que tinha uma telazinha assim verde e se registrava e aparecia aquela figura. Antes era muito mais difícil capturar essa imagem, porque cada imagem tinha que ser capturada separada, com um papel de fotografia, fazer uma única simulação e saía uma única figura, e aí desmonta toda a aparelhagem fotográfica e coloca outra para registrar o outro. Agora não, agora na atualidade esses estudos são feitos com um computador acoplado a um sensor, e você estimula várias vezes, e o próprio computador registra todos os gráficos aqui. Então, esse gráfico, no ponto zero, que é esse aqui, ele representa o estado de repouso dos canais de sódio e de potássio que estão na membrana. Na fase 1, vejam que é uma fase que é a corrente, o gráfico de voltagem aqui, ele sube muito rápido, de forma abrupta, quase assim, ele vai de menos 70, que é o estado basal da célula, até quase mais 50. Temos a fase 3, que é o sobretiro, é o último pedacinho. É nessa fase ascendente, número 1, é onde se abrem os canais de sódio dependente de voltagem. Já na fase 2, que é o sobretiro, começa a se fechar os canais de sódio e começa a abrir os canais de potássio. Aqueles de potássio de ativação tardia que eu falei para vocês. Então, começa a entrar sódio para o interior da célula por um momento. A carga negativa da célula se inverte, todo fica positivo dentro e negativo do lado de fora. E depois começa a sair potássio. Que o potássio também é positivo, mas saindo, essa negatividade da membrana começa a desaparecer. Nesse ponto 3, todos os canais de sódio fecharam, já não está entrando mais sódio, e em compensação começa a sair potássio, que é a fase de repolarização descendente da membrana. E por último, uma fase de compensação ou hiperpolarização, que é essa fase 5, que os canais ainda continuam abertos, entrando, até inclusive de menos 70. Mas depois volta para o ponto zero inicial. E aqui temos o mesmo exemplo do que acontece em cada momento. Temos o estado de repouso, sim? Temos o estado de repouso, que é A. Na subida abrupta, temos a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem, porém o potássio continua fechado, mesmo tendo sido estimulada a mesma membrana onde ele se encontra, só que ele reage de forma tardia. Na fase de repolarização, os canais de sódio começam a fechar a comporta de dentro, de inativação, e é quando os canais de potássio eles reagem e começa a sair potássio do dentro da célula. As cargas positivas começam a sair. E já por último, está completamente fechado o sódio, seria essa parte aqui de sobrepolarização. E esse registro é o potencial de ação, é o que chamamos de potencial de ação, que é em definitivo o que comumente chamamos de impulso nervoso. Então, quando vocês escutarem falar um potencial de ação ou disparos de potenciais de ação por um neurônio ou por uma célula excitáveis, a gente está falando basicamente de um impulso nervoso que é resultado da abertura dos canais de sódio e de potássio. E em algumas células especiais, quando a gente estudar coração, vamos ver que nem sempre é apenas sódio e potássio, já começam a participar outros canais de cálcio, por exemplo, e um pouco mais complexo o potencial dela, mas a gente vai começar por isso aqui. Primeira característica desse potencial de ação é que ele cumpre com a lei de tudo ou nada. Que isso quer dizer o quê? Existe entre menos 70
e um pouco mais para cima, menos 60, existe um ponto que se chama limiar. O limiar é um ponto onde, se o estímulo ele for menor que essa diferença, o potencial de ação não acontece. Existem uns potenciais modulados, que têm outras características que não são do potencial de ação, e não acontece. Porém, uma vez que o estímulo é forte o suficiente para superar esse limiar, acontece então um potencial de ação completo. E é por isso que se chama que ele cumpre com a lei de tudo ou nada. Então, eu posso perguntar para vocês em uma prova: quais são as propriedades de um potencial de ação? E a primeira propriedade é: ele cumpre com a lei de tudo ou nada. Significa que a magnitude da resposta tem que ser forte o suficiente para passar do limiar. E o estímulo, a partir desse limiar, pode ser todo forte que quiser, que ele só vai funcionar assim. Segundo, alcançar esse limiar pode ser por soma de potenciais. Vou fazendo pequenas somatórias, vou fazendo pequenos estímulos, porém, antes de que um estímulo caia, eu vou fazendo um outro, até atingir esse potencial limiar e então acontecer. Ou seja, pode ser somatório aos poucos, só que na maioria das vezes não acontece isso aí. Isso acontece mais com tétano, não? Com uma doença produzida pelo tétanos. Segunda propriedade do potencial de ação é que ele se propaga, que significa, uma vez que você estimulou um neurônio em algum ponto dele, vamos supor aqui, estimulou um neurônio aqui, abriu os canais de sódio aqui, ele vai se propagar ao longo desse axônio. Gerou ele, com certeza, se foi o estímulo forte o suficiente para abrir bastante canais de sódio, vai acontecer a abertura e vai acontecer, então, essa propagação ao longo do axônio. Imaginem uma girafa que tem neurônio lá em cima da cabeça e o axônio tem que descer todo o pescoço. E se esse potencial de ação ele fosse perdendo força, vamos dizer assim, ele não ia chegar nem na metade do pescoço. Então, o potencial de ação, ele se propaga e ele mantém a sua magnitude e sua força. A única coisa que muda é a latência. O que é a latência, gente? É uma questão de lógica. Se eu gero um movimento aqui, uma onda aqui, uma alteração elétrica aqui, ela vai se movimentar. A única coisa que demora é a latência. O que é a latência? O tempo que acontece. O tempo que acontece entre um ponto que eu estou medindo e um outro ponto. Quanto demora a chegar daqui até lá? Isso se chama latência. Quanto demoraria em chegar desse ponto a esse outro ponto? A latência é o tempo de percorrência, o tempo que demora em percorrer esse impulso nervoso de um ponto do axônio até outro ponto. Outra das propriedades do potencial de ação apresenta períodos refratários. Apresenta períodos refratários. É uma resposta independente da duração do estímulo. Isso significa o quê? Quando eu gero um estímulo, dou um choque elétrico nesse neurônio, ele vai e acontece todo o potencial de ação. Acontece todo o potencial de ação, se gera, se produz esse potencial de ação. Esse impulso elétrico, esse impulso nervoso se gera. Se antes de transcorrido esse tempo aqui, eu gerar um outro estímulo, por muito forte que ele for, eu não vou conseguir gerar um segundo potencial de ação. Eu teria que esperar até aqui, ou depois, vários milissegundos, para poder dar um outro estímulo. Porque durante esse período refratário,
já estão abertos todos os canais de sódio. Então já não vai abrir mais do que está aberto. E como ele tem uma cinética de saturação, ele tem um trabalho que ele realiza, a abertura que ele realiza até um ponto, não abre mais do que já abriu. Já abriram todos os canais de sódio, então... E tem um período refratário relativo, que seria esse aqui. É possível abrir os canais de sódio? É possível. Durante esse outro período. É possível estabelecer ou colocar um outro estímulo? É possível, só que esse estímulo tem que ser bem maior do que aquele estímulo inicial ou aquele estímulo que normalmente costuma acontecer para que se abram os canais de sódio. Certo? Então já a gente viu quais são as bases moleculares para um impulso nervoso. E então a gente vai entrar agora no que é a sinapse. O que é a sinapse? A sinapse é uma forma de contato entre duas células. É uma relação estrutural e funcional que acontece entre neurônios ou entre neurônio e outro tipo de tecido excitável, por exemplo, o tecido muscular, que permite a transmissão do impulso nervoso, ou seja, esse potencial de ação. Esse impulso nervoso que a gente acabou de estudar agora, ele tem que passar de uma célula para outra, de um neurônio para outro. E esse passo, esse contato entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio, uma fibra muscular e outro, é o que se chama sinapse. É essa pequena junção que acontece aqui, o que acontece aqui. É essa conexão. E existem diferentes tipos de sinapse, ou classificação de como são as sinapses, dependendo da topografia da sinapse. Por exemplo, temos a sinapse axossomática, que é entre um axônio de uma célula e o corpo de outro neurônio, axossomática. Temos a axodendrítico, que acontece entre um axônio e um dendrito de outro neurônio. Axoespinodendríticos, que acontece entre um axônio e uma espina dendrítica. Axo-axônio, entre axão e axão, entre dois axônios. Dendrito-dendrítico, entre dois dendritos. Somato-somático, entre dois somas, dois corpos. E a dendrossomática, entre uma soma e um dendrito. Vamos ver aqui. Axossomática, que é um corpo de um neurônio. Esse é o corpo do neurônio, o dendrito axônio. E esse aqui seria o axônio de outro neurônio. Axossomática, entre o axônio e o corpo de um neurônio. Axodendrítico, entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro axônio. Axoespinodendrítico, é base aqui, na base da espina dendrítica. Axo-axônio, quase sempre um axônio que faz contato no outro axônio, nunca na mesma, quase nunca no mesmo bico, mas axônio. Dendrodendrítico, somato-somático e dendrossomático. Agora, desde o ponto de vista funcional, as sinapses podem ser elétricas, vamos ver em que consistem, ou podem ser químicas. E desde já vamos dar duas características delas. A sinapse elétrica é uma sinapse rápida. Os íons atravessam canais que juntam literalmente uma célula com outra, como se fossem células siamesas. Tá? E é bidirecional, tanto pode ir daqui para lá quanto lá para cá. Temos as sinapses químicas, que é a mais interessante e que desde já eu vou falando para vocês. Todos vocês têm que saber o que é uma sinapse química e como vai acontecer. E isso normalmente é o objetivo de prova. É importante que vocês saibam
o que é uma sinapse química e como ela acontece. É uma sinapse química, ela é um pouco mais lenta que uma sinapse elétrica e ela é de tipo unidirecional, ou seja, ela vai de um axônio ou de uma célula para outra, mas não vai em sentido contrário, como poderia acontecer aqui. Vejam que na sinapse elétrica as membranas estão unidas ou estão muito próximas, certo? Essa é uma membrana de uma e aqui a membrana do outro. Parecem duas lâminas bem coladinhas. Os íons fluem através dos canais de uniões das fendas. Tem uns canais chamados conexões que tem um canal que deixa passar os íons de um lado para outro, certo? Já no caso das sinapses químicas, as duas membranas já não estão juntas, sino que se encontram fisicamente separadas por um espaço chamado fenda sináptica. E um neurônio ele tem que liberar um mensageiro chamado neurotransmissor, que é armazenado previamente, no caso aqui, a acetilcolina, o neurotransmissor, e que é guardado em vesículas que no momento certo são liberados ao meio para estimular a membrana seguinte. Esse neurotransmissor ele se libera à fenda sináptica mediante exocitose e ele vai ativar canais, na verdade são receptores canais da membrana seguinte. Podem ser receptores que estão perto de um canal e ativam o canal, ou podem ser canais que eles mesmos têm atividade receptora. Então, na sinapse química, mesmo que o corpo está aqui e o axônio todo comprido não tem o botão sináptico lá embaixo, a maquinária encarregada da síntese do neurotransmissor, da substância que vai levar informação de uma célula para outra, essa maquinária está lá no corpo da célula. Lá no corpo. Imaginem, então, uma girafa ela tem que produzir as substâncias, o neurotransmissor que vai levar o impulso do neurônio, que vai da cabeça até a perna, até o início da perna, e aí tem que liberar um neurotransmissor para movimentar, então, o outro neurônio que vai chegar até a ponta do pé, vamos dizer assim. Esse neurotransmissor, além de ser produzido lá em cima, ser transportado, ele é degradado na fenda. Sim? E ele pode ser ressintetizado novamente. Ele é degradado aqui, ele é liberado aqui, mas ele volta e ele pode ser reconstituído e guardado novamente nas fendas. E aqui temos uma representação de como esse neurotransmissor que ele é produzido no corpo do neurônio, ele é transportado pelo citoesqueleto em vesículas do corpo até o botão axônico, até bem embaixo. E é literalmente assim, parece um bonequinho caminhando, mas é literalmente assim que funciona. É uma enzima com atividade ATPase, gasta muita energia, que carrega as vesículas até a ponta do axônio. O transporte axonal se chama isso, caminhando pelo citoesqueleto, utilizando o citoesqueleto como trilha. Sim? E uma coisa que eu tinha dito para vocês é que as sinapses químicas são alvos terapêuticos dos fármacos. E, por certo, a maioria dos fármacos, por exemplo, da psiquiatria, os neurofármacos, eles têm como alvo uma sinapse química. Algum receptor que é um receptor neuronal, e essa sinapse química ela é o alvo desse remédio para doenças psiquiátricas. No caso, temos aqui o Prozac, que inibe a receptor de serotonina. Temos, por exemplo, no caso da cocaína,
que ela compite com a dopamina, por isso que as pessoas com cocaína estão assim estressadas, alteradas, porque a dopamina é um neurotransmissor um pouco mais para acalmar, certo? E vejam que sem cocaína, o neurotransmissor ele consegue chegar. Já com cocaína, a cocaína ela, vamos dizer que briga por esse transporte, que briga por esse receptor também. Então, acontece uma competição aí na fenda da sinapse química. E temos o caso especial da junção neuromuscular. Vejam aqui que esse em vermelho é uma fibra muscular e isso aqui meio marrom, meio beige, que esse é o nervo. E vejam a fibra do neurônio motor. Isso aqui, vejam a vainha de mielina, sim? O axônico terminal, as células de Schwann por fora, que formam a vaina de mielina. Isso aqui são mitocôndrias, tanto do lado de cima quanto do lado de baixo. É uma região que precisa de muito ATP para fazer uma sinapse nessa junção neuromuscular. Então, a quantidade de mitocôndrias ela tem que ser interessante. Tem essas goteiras sinápticas para aumentar a probabilidade de contato entre os receptores que estão nessa membrana com esses receptores que se liberam no neurônio presináptico. Aqui temos outro exemplo da junção neuromuscular, que também chama-se placa motora. Sim? O axônio, do qual estamos falando, que é um neurônio, aí ele fazendo contato com a fibra muscular, veja um monte de mitocôndrias. E essa sinapse neuromuscular, ela tem vários passos. Ela tem um conjunto de sucessões que se acontecem. E é importante que vocês saibam o que acontece em uma sinapse neuromuscular, passo a passo do que acontece, que sempre é objetivo de prova, essa sinapse neuromuscular. Sim? Esse impulso nervoso, que ele já desce ao longo dessa ação, que pode ou não ser melinizado, sim? Ele vai induzir a entrada de cálcio e, na verdade, vai induzir a entrada de potássio, desculpem. E esse potássio entrando vai fazer com que essas vesículas, essas acetilcolinas se liberem e existe então um receptor que se chama receptor canal de acetilcolina nicotínico que ele recepciona esses neurotransmissores que se liberam das vesículas para transmitir então esse impulso que foi gerado em uma célula, provocar ele aqui nas paredes adjacentes dessa sinapse. E esse receptor canal acetilcolina nicotínico é também uma proteína integral da membrana. Ele é um canal ao mesmo tempo que ele é um receptor. Está situado na placa motora. A placa motora é onde se junta um nervo com um músculo. Possui 5 subunidades. Lembra as subunidades? Ele tem um canal catiônico. Ele possui um canal catiônico com poro grande. Então, é um canal de cálcio, que sempre são grandes. Ele não é tão altamente seletivo. Lembrem que eu falei para vocês que os canais eles podem ser seletivos, eles são seletivos. Alguns são de sódio, alguns são de potássio, mas que alguns não são tão seletivos, deixam fugir algum que outro íon. Por exemplo, no caso desse aqui é um canal de sódio, sim, mas e tem uma condutância alta. Os canais de sódio e potássio, dependendo de voltagem, a condutância deles é de 20 picosiemens, mais ou menos. No caso desse aqui, é de 30 a 45, ou seja, a velocidade com que os íons conseguem se movimentar através do poro, através do conduto cilíndrico é maior nos outros canais.
E aqui está a nicotina e a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor, por regra, que é liberado e ele permite que esse canal se abra e deixe entrar sódio. E a nicotina, ela é uma substância que ela bloqueia esse canal. Por isso que ele se chama receptor canal acetilcolina nicotínico, que tem uma relação com a nicotina, na qual a nicotina é capaz de bloquear ele. Daí que não é bom fumar, não? Porque já vocês veem que a própria nicotina do cigarro ela pode ter um efeito sobre o sistema nervoso, se ao igual que muitas outras substâncias. E a acetilcolina, tinha dito para vocês que ela vem de lá do corpo, mas que também ela se regenera um pouco lá no finalzinho de um neurônio para fazer contato com o tecido muscular e a reconstituição dessa acetilcolina na vesícula. Isso que está aqui representado na vesícula. E vejam os transportadores de acetilcolina, um transportador de íons de hidrogênio dependente desse outro transportador aqui. E agora, nessa tabela, temos uma lista de neurotransmissores. Tem algumas moléculas pequenas desse lado, que são usadas pelo sistema nervoso para dar sinais. E temos as maiores, péptidos, traquicinas, péptidos neurohipoficiários, péptidos opioides. Se conhecem mais de 50 substâncias que atuam como neurotransmissores, aminas biogênicas, aminoácidos, nucleocídios, polipeptídeos e até substâncias gasosas como óxido nítrico, óxido nitroso e monóxido de carbono, que funcionam como neurotransmissores. No caso, neurotransmissores não muito bons, porque eles vão induzir a morte, não? E bem, meninos, até aqui a aula de hoje, que foi feita em 2 partes. E muito obrigado pela atenção.